Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez por semana eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Hoje nós estaremos considerando a objeção de Sobel, Jordan Sobel, contra o argumento ontológico a favor da existência de Deus. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. O Sobel, o Jordan Sobel, ele tem um livro, né, chamado Logic and Theism, no qual ele considera alguns argumentos a favor e alguns argumentos contra a existência de Deus. O livro se chama Logic and Theism e ele fala de arguments for and against beliefs in God. Ou seja, ele fala de argumentos tanto a favor quanto de argumentos contra a existência de Deus. E nesse livro, né, o Sobel ele vai analisar os argumentos ontológicos a favor da existência de Deus. Ele dedica até uma parte grande desse livro só para ficar analisando os argumentos ontológicos, vários argumentos ontológicos, que a gente já trabalhou até em outros vídeos. Se você quiser, você pode ir na playlist e ver os vídeos sobre outros argumentos ontológicos, formulados por diferentes autores, né, como Anselmo, Charles Hartshorne, você vai ter do Plantinga ou Plantinga, você vai ter a versão... Você vai ter várias versões, tem os vídeos, você pode ir na playlist de teologia que você acha eles. E uma das versões que a gente até trabalhou em um dos vídeos é a versão do Kurt Gödel. A versão do Kurt Gödel, ela depende de alguns axiomas e algumas definições, não vai dar pra gente trabalhar aqui, até porque já tem um vídeo sobre isso. Mas o que é importante da gente compreender é que o Sobel ele vai analisar vários argumentos, mas é que a gente vai pensar um pouco mais na objeção que ele vai levantar contra o argumento ontológico conforme proposto pelo Kurt Gödel. Só que tem uma questão, né? A gente não vai expor esse argumento aqui, mas o que é importante a gente entender é que para o argumento ontológico, pelo menos como ele é formulado pelo Kurt Gödel, Deus ele é definido como aquele que possui todas as propriedades positivas, essenciais e necessárias. Então, quem é Deus? Para a definição do argumento ontológico de Kurt Gödel e que o Sobel vai encontrar aí alguns problemas. Deus ele é o conjunto de todas as propriedades positivas, essenciais, necessárias. O que quer dizer positivas, né? As propriedades positivas são aquelas que Deus possui, ou melhor, vamos dizer aqui, propriedades positivas são aquelas que são possuídas em sentido positivo, ou seja, elas estão presentes e elas não são a negação de uma propriedade. Vou dar um exemplo. Deus é bom. A bondade é uma propriedade positiva. Agora, a negação do bem, o que é a negação do bem? É o mal. O mal, então, é uma propriedade não positiva. Uma propriedade negativa, porque ela é a negação de uma propriedade. Então, Deus só possui as propriedades positivas, ele não possui as propriedades negativas. Então, a propriedade de ser mal é uma propriedade que Deus, obviamente, não pode possuir. Então, ele possui a propriedade de ser bom, que é a propriedade positiva. Todas as propriedades de Deus, elas também são essenciais. O que quer dizer que uma propriedade é essencial? Uma propriedade essencial é uma propriedade que implica necessidade. Então, uma propriedade essencial é uma propriedade que implica uma outra propriedade que é uma propriedade necessária. Então, as propriedades de Deus, elas implicam propriedades que são necessárias. Então, a gente pode pensar na propriedade de novo, né? De Deus ser bom. Essa propriedade, ela decorre de uma outra propriedade necessária, que é o fato de que Deus existe necessariamente em todos os mundos possíveis. E aí a gente vai para a definição de necessário. O que é necessário? Necessário é uma propriedade que é exemplificada em todos os mundos possíveis. E aqui a gente pode pensar mundos possíveis como as diferentes possibilidades de organização do real, né? Poderia existir um mundo possível, por exemplo, em que, ao invés do Bolsonaro ganhar a eleição de 2018, quem tivesse ganhado fosse o Fernando Haddad. Poderia existir um mundo possível em que estivesse fazendo engenharia agora, né? Então existem várias combinações de contingências de possibilidades de mundos possíveis. E aí Deus, na medida em que ele é necessário, ele existe em todos os mundos possíveis. Isso significa que todas as propriedades de Deus são exemplificadas em todos os mundos possíveis. Deus é bom? Então a bondade ela é exemplificada em todos os mundos possíveis. Em todos os mundos possíveis existe a propriedade divina de ser bom. E aí, então, nós podemos dizer sim que as propriedades de Deus são propriedades exemplificadas em todos os mundos possíveis. Deus tem todas as propriedades positivas, essenciais e necessárias.
positivas, presença de alguma coisa e não a negação, a essência, né, de que implica a necessidade e a necessidade enquanto existir em todos os mundos possíveis. Qual que é o problema desse argumento? O problema desse argumento, para o Sobel, é que ele leva ao que ele chama de necessarianismo, ou ainda a gente pode chamar de colapso modal. Então a gente vai precisar entender aqui o que isso quer dizer. Essa consequência do argumento que é o necessarianismo ou colapso modal. Para a gente entender isso, a gente precisa compreender que existem dois pressupostos implícitos no argumento ontológico, conforme a gente colocou aqui. Deus como aquele que possui propriedades positivas, essenciais e necessárias. E aí você já deve entender, né, o argumento ontológico, porque se Deus existe em todo mundo possível, ele existe no mundo real, né, porque o mundo real é um dos mundos possíveis. E aí a gente coloca aqui, que o Sobel vai colocar que tem dois pressupostos que estão por trás dessa compreensão. O primeiro é um princípio forte de abstração para a formação de propriedades. Então, por exemplo, né, vamos colocar aqui. As propriedades de Deus, elas dependem de um princípio forte de abstração, no qual se considera que todas essas propriedades elas são necessárias. É uma fórmula, né, que resulta no fato de que as propriedades de Deus, todas as propriedades, sem exceção, elas são absolutamente necessárias. E aí nós temos uma segunda tese, a tese de que cada objeto teria uma essência. Então, todo objeto que existe, ele possui uma essência. Então, nós podemos pensar que, por exemplo, eu, Sankey, possuo uma essência, uma certa essência que me marca enquanto ser humano ou que me marca enquanto quem eu sou. E aí, graças a tais pressupostos, qualquer declaração de fatos poderia ser transformada numa frase sobre uma propriedade divina. Então, deixa eu explicar para vocês isso daqui. Por exemplo, eu, Sankey, sou um objeto que possui uma essência. Nós entendemos que, pelo princípio forte de abstração, as propriedades de Deus que são positivas, todas essas propriedades, elas são necessárias e essenciais. Então, o que vai acontecer? Eu, Sankey, fui criado por Deus. Eu, Sankey, fui criado por Deus. Né? Nesse sistema de pensamento aqui, que a gente está supondo que Deus existe. Eu, Sankey, fui criado por Deus. Eu possuo, então, uma essência. Eu possuo a essência de ser uma criatura de Deus. Só que se eu possuo a essência de ser uma criatura de Deus, Deus possui a propriedade essencial de ser o meu criador. Então, ó, que interessante isso daqui. Se eu possuo a essência de ser uma criatura de Deus, Deus possui a essência de ser meu criador. Deus possui, portanto, a propriedade positiva de ser o meu criador. Só que nós já consideramos que as propriedades de Deus elas são essenciais e necessárias. Portanto, a propriedade de Deus de ser o meu criador, de ser o criador de eu, Bruno Sankey, é uma propriedade necessária. Mas o que é uma propriedade necessária? Vamos lá para a definição de propriedade necessária. Uma propriedade necessária é uma propriedade que existe em todos os mundos possíveis. É uma propriedade exemplificada em todos os mundos possíveis. Sabe qual é a conclusão que nós chegamos então? Que se a propriedade de Deus de ser o criador de Sankey é uma propriedade necessária que existe em todo mundo possível, isso significa que eu, Bruno Sankey, existo em todos os mundos possíveis, porque Deus, em todos os mundos possíveis, tem a propriedade de ter me criado. Então, graças a tais pressupostos, qualquer oração sobre fatos pode ser transformada numa frase sobre uma propriedade divina. E essa propriedade divina ela vai ser necessária e vai seguir então que necessariamente tal propriedade é implicada pela essência divina. E toda propriedade que é implicada pela essência divina é uma propriedade necessária. Isso significa que o Deus do argumento ontológico, pelo menos conforme proposto pelo Gödel, teria propriedades que implicariam a existência necessária de qualquer objeto. Isso porque se Deus tiver a propriedade de ter criado algo, ou tiver a propriedade de conhecer algo, tal propriedade será necessária e estará em todos os mundos possíveis, já que é uma propriedade divina. Uma propriedade divina é uma propriedade exemplificada em todos os mundos possíveis. Logo, qualquer objeto que está em relação a Deus
terá a existência necessária. Isso significa que as propriedades divinas implicariam que qualquer frase verdadeira seria necessária. Toda frase verdadeira seria necessária, porque se Deus conhece todas as proposições verdadeiras, qualquer proposição verdadeira que Deus conheça, ela tem que ser necessária, porque é da propriedade divina conhecer essa proposição. Então isso significa que não existem verdades contingentes. E aí que se tem o necessarianismo. E aí, por exemplo, a verdade de que Bruno Sankey foi criado por Deus. Essa verdade, ela está relacionada a uma propriedade de Deus, que é a propriedade de ser o criador de Sankey. Isso significa, então, que se essa propriedade de ser o criador de Sankey é uma propriedade de Deus, ela é uma propriedade necessária que existe em todo mundo possível. Se ela existe em todo mundo possível, isso significa que a declaração Bruno Sankey existe, foi criado por Deus, é uma frase que é verdadeira e é uma verdade necessária. Então, o que vai acontecer? Se a gente seguir o princípio forte de abstração, nós vamos chegar à conclusão de que em qualquer mundo possível, Deus terá a propriedade de estar diante de uma dada verdade, o que transforma essa verdade em uma verdade necessária. Isso significa que, pelo princípio forte de abstração, a gente vai a um colapso modal, porque não faz mais sentido falar em lógica modal, em lógica de mundos possíveis, se todas as verdades são necessárias. Se todas as verdades são necessárias, nós caímos num colapso modal. É completamente sem sentido eu falar de mundos possíveis, porque só existe um mundo possível, que é o mundo necessário. Então, o que acontece? Vamos pensar aqui, por exemplo, na propriedade de saber ou estar diante do fato de que Bolsonaro venceu as eleições de 2018. Deus está diante do fato de que Bolsonaro venceu as eleições de 2018. Se Deus está diante do fato de que Bolsonaro venceu as eleições de 2018, Deus ele possui a propriedade necessária e essencial de estar diante do fato de que Bolsonaro venceu as eleições de 2018. Logo, a frase Bolsonaro venceu as eleições de 2018 é uma verdade necessária, porque ela está relacionada a uma propriedade divina. Logo, é necessário que Bolsonaro venceu as eleições de 2018. Só que isso é estranho, tem alguma coisa errada aqui. Porque Fernando Haddad poderia ter vencido as eleições de 2018. Então, o que acontece? O argumento ontológico, nesse sentido, ele levaria a uma coisa absurda. Ele transformaria tudo em necessidade. Ele levaria a um necessarianismo, portanto, tudo seria necessário, e a um colapso modal. Ou seja, não poderíamos falar mais em lógica modal, em lógica de mundos possíveis, em lógicas de possibilidades, porque não existem possibilidades se tudo é necessário. Então, o Sobel vai criticar o argumento ontológico, pelo menos conforme proposto pelo Kurt Gödel, como um argumento que leva a um colapso modal, que leva ao necessarianismo, e que, portanto, é um argumento muito problemático, vamos por assim dizer. Então, o que é importante é entender isso, né, que a prova de Gödel, ela usa um tipo forte de abstração para sintetizar as propriedades divinas. E aí, no sistema de Gödel, está provado que necessariamente Deus tem todas e somente as propriedades positivas. E além disso, uma propriedade ser positiva ou negativa seria uma questão de necessidade. E aí, como temos uma abstração que a partir da qual todas as propriedades de Deus são propriedades essenciais e necessárias, nós poderíamos considerar, por exemplo, que a propriedade, como nós consideramos a propriedade de saber que Bolsonaro venceu as eleições de 2018, ou a propriedade de Deus ter criado Bruno Sankey, se tornam propriedades necessárias e, portanto, a criação de Bruno Sankey e a vitória de Bolsonaro nas eleições de 2018 são fatos necessários. E aí, então, a gente entende que se cada uma dessas coisas é uma propriedade positiva, então Deus tem necessariamente cada uma dessas propriedades, o que implica que necessariamente eu, Sankey, existo e necessariamente Bolsonaro venceu as eleições de 2018. Mas isso é falso. Se isso é falso, o argumento ontológico, pelo menos conforme formulado pelo Gödel, não procede. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o último vídeo sobre o argumento ontológico. No próximo vídeo, nós vamos começar a estudar o argumento cosmológico. Até mais!